A situação também é bom lembrar da com incentivo fiscal, até é legal, se a gente não queima, se a gente Rogério, você está fazendo é, é, Silvicultura silvicultura tropical também, também. né? Pode crer. Então, Boa. qual que é, no final da disciplina você vai perceber, no final não, no meio da disciplina você vai perceber que a parte de banco de dados devia ser bem diferente em silvicultura tropical e em manejo de produtos florestais não madeireiros, que eu vou chamar sempre de, se eu, sempre que eu puder, de uso múltiplo. Sim, Agora como uma disciplina optativa não pode ter como pré-requisito outra disciplina optativa, como? sim. Eu, as duas disciplinas, na parte prática das duas disciplinas, banco de dados é do começo. Banco de dados desde o Beleza. começo. Se uma fosse pré-requisito da outra, a gente já poderia pegar banco de dados mais lá adiante. Mas aí até uma Uhum. certa vantagem, porque você pode ver duas vezes. Você pode ver duas vezes. De qualquer jeito, a gente está gravando, não só vai poder ver, porque aí já pode esclarecer, operar, né? E sair gravando, como também pode rever, né? E Sim. exercitar, né? Só que aí talvez você, não, pera aí, a parte prática eu já não vou pegar, que eu já peguei bem essa parte, aí fica à vontade, para Ah, depois valeu, ver que professor. tem, tá beleza? Eu já tive algum contato com o Axis há um tempo atrás, que eu tinha feito um curso de pacote Office, aí lá Uhum. tinha um pouco do Axis, Ah, mas tinha como o Axis é bem complexo, ele tem vários detalhezinhos, uhum. tem muita coisa que eu não peguei, com certeza isso eu vou estar tendo a possibilidade, né, a oportunidade de pegar um pouco agora. Uhum. Pode crer, Então acho que eu vou conseguir ter um bom aproveitamento aí, participando, ainda mais participando das duas aulas. pode crer. Mas quem estiver fazendo só uma disciplina, só uma das duas disciplinas e se dedicar, Uhum. é pra terminar a disciplina à vontade no Axis. Calma. É, bom dia, Jaqueline. É para terminar a disciplina à vontade no Axis, sabendo, se sentindo à vontade. É claro, quando você não conhece o editor de texto, você não se sente à vontade nele, você nem sabe o que tem lá em cima, no menu, então Uhum. mas você, depois de um determinado momento que você é apresentado ao software, inclusive eu acho o editor de texto, o Word, o mais complexo dos softwares, o que tem mais coisa, para você mexer, mais coisa bem diferente uma da outra, que a maioria nem imagina. Então, mas aí uma coisa é você estar à vontade, você já poder Sim. navegar nele e descobrindo coisas novas. Ih, rapaz, isso aqui eu não sabia e tal. Aí, novas ferramentas. Outra coisa é você ser o ferão mesmo, que sabe de tudo. Tipo manual. Manual do Word. Tem que ter absolutamente tudo lá. É um tijolaço, né? Sim. Então, se aqueles que estão fazendo só uma das duas disciplinas, mas se acompanhar a disciplina até o final, é para sair à vontade com Axis. Não vai sobre esse aspecto, comparado com o Word, o Axis é muito mais simples. Ele é muito mais simples. A diferença é só de começar a raciocinar como ele. Né? Então vai sair à vontade com ele. Alguns macetes, algumas coisas assim, que é macete de raciocínio. Não é Uhum. macete de operação do software, é macete de raciocínio mesmo. Porque, por exemplo, como que eu vou fazer? Você vai ver que é, é, a, se, imagina, fez um censo florestal de uma área de 100 hectares, que seja, de 100 hectares, uma única unidade de trabalho, que é ridículo em termos de área, para manejo, de 100 hectares. Aí você identificou lá 2.500 árvores.
E aí você tem lá 2.500 árvores numa planilha do Excel. Como você tem a espécie, o nome vulgar, né? A espécie acabou identificando. Aí você tem o diâmetro dela, você tem o estado físico dela, você tem a classe de qualidade dela, que a classe de qualidade dela para o censo é diferente da classe de qualidade dela para o inventário, a gente vai ver isso. Você tem a classe de qualidade dela, e aí a espécie, e você tem a legislação. Algumas espécies são protegidas, outras não. Então você vai ter que definir árvore por árvore qual vai ser a destinação dela. Aí vamos ver, em geral são no mínimo seis destinações. Próxima colheita, para abate, para serraria, para abate para laminadora, abate para poste, próxima colheita, então regeneração natural de uma dessas três destinações aqui, dessas que você vai abater. Aí você vai botar lá remanescente, aquela que você... uso desconhecido, outros usos, só que eu já botei 7 aqui. Então, o outros usos é um 6, você bota um monte de coisa, que em geral você separa, mas tudo bem, só que já tem 7. Imagina, você tem que olhar a legislação, tem que olhar o diâmetro mínimo dela, da árvore, o diâmetro mínimo de exploração daquela espécie, aquela finalidade, que laminador é diferente para serraria, o diâmetro máximo, o diâmetro da árvore e o diâmetro máximo da espécie, o estado físico dela, se aquele estado físico é adequado para aquela exploração. Por exemplo, uma árvore oca não serve para ser abatida, mas ela serve para fazer bueiro. Ela serve para, dependendo do uso, ela serve para tirar plântula e planta jovem, semente, né? Então ela serve, dependendo do uso. Então você imagina você ficar vendo linha por linha, 2.500 linhas. Isso numa única UT. Imagine você fazer isso numa unidade de trabalho que é razoável, de 1.000 hectares. Como? Muita coisa. Isso aí é para ser feito num apertar de botão. Isso é para ser feito num apertar de botão. Você apertou o botão, mas para você chegar nesse ponto, apertar o botão, você tem que ensinar, você tem que desenvolver primeiro no seu raciocínio o algoritmo. Ou seja, uma coisa é você aprender como o software funciona. A outra coisa é você exercitar o algoritmo. Ele só faz o que você manda. Então você tem que botar lá, usar muito a função C. Se aí o diâmetro da árvore for maior ou igual ao diâmetro mínimo de corte e menor que o diâmetro máximo de corte, tá certo? Menor ou igual ao diâmetro máximo de corte, aí considera 1, se não é 0. Aí vai lá no C. Se a espécie for protegida, é 0. Se não for, é 1. C, aí tu vai fazer até chegar naquele final lá, que é 1, ou 2, ou 3, ou 4, aquelas destinações que você definiu. Então, é um trabalho braçal, de C e tal, botar ali no ambiente de consulta, que a gente vai ver. Então, dependendo assim, pô, como é que eu posso resolver isso? Às vezes, como você não tem prática, você pode demorar. E é aí que é legal trocar informação. Pô, você resolveu isso, resolvi isso de uma forma mais simples. Assim, assado. Mesmo, às vezes, você pode resolver com um tipo de raciocínio e botar lá dentro do banco. Porque botar dentro do banco é fácil. Só o teu raciocínio antes. Às vezes você pode resolver e de repente você pode, poxa, eu podia resolver isso de uma forma mais simples. E aí você vai lá e resolve de uma forma mais simples. Então, essa manha de raciocinar pelo banco para ensinar ele o que você quer que ele faça, porque a gente está acostumado na planilha, já bota a conta lá e pronto. Lá não, no banco não, a gente não trabalha com registros, como a gente trabalha na planilha. Na planilha a gente trabalha registro por registro, né? Para até dar um cliquezinho para marcar todo mundo, mas a gente trabalha registro por registro. E no banco não, a gente trabalha só em variável. Aí esse tipo essa manha, a gente vai pegando cada vez mais, com mais facilidade. Porque as coisas, como eu falei, SIG, se você for pegar o QGIS para fazer um SIG, para conversar com o teu banco de dados, e você deixar tudo automatizado, a sua eficiência ir lá para cima, é fácil. Você dizer assim, eu manjo muito de QGIS, é difícil, porque o QGIS é um universo. Agora, o QGIS que você precisa para fazer um plano de manejo, para fazer um plano operacional anual, para fazer um relatório de um inventário florestal, para fazer um relatório de um censo florestal, é muito repetitivo. Sabe como? Buffer você usa buffer para fazer app de hidrografia. Aí você usa buffer da hidrografia.
Buffer você usa para fazer pátio, para saber se os pátios estão bem distribuídos. A função é buffer. Sabe como? Buffer você usa para ver a distância mínima entre matrizes da mesma espécie. Você usa a função buffer. Então, uma vez que você usa a função buffer, você usa ela para um monte de coisa. Sabe como? Então, as coisas que tem que fazer, interseção, clip, buffer, sabe como? São as ferramentas que você precisa aprender para operar o banco de dados, para operar um SIG, são muito repetitivas. Sabe como? Beleza, eu acho que já deu, já até passamos no nosso tempo. Vamos aqui, eu tenho que fazer um esclarecimento. Eu não sei se vocês estão vendo essa tela aqui do Boom, não é isso? Estão vendo a tela do Boom aqui? Ou não? Sim. Beleza. Ah, tá. Aquele nosso combinado. Se ninguém falar nada, é porque está todo mundo vendo. Então, deixa eu explicar. Eu já não aguento mais falar essa introdução. É porque eu falei, aí ela não estava gravada, eu gravei, mas não gravou direito, aí agora gravei. Está gravada. Ela só não está lá na página ainda, mas é porque eu gravei num outro formato, vou transformar em MP4, um outro formato bem interessante, porque como aconteceu comigo do computador da Tilt, e eu perder tudo, nesse formato que eu estou gravando, eu não perco. Até onde fui, ele gravou, ele grava. Mas agora eu tenho que transformar em MP4 para poder subir lá pro YouTube. Hoje mesmo vai estar tudo lá. Até dessa página aqui para a página anterior, para as páginas anteriores, eu não vou falar, já está gravado lá. Eu vou falar, é pouca coisa que a gente já não falou pessoalmente. É pouca coisa que tem entre uma coisa e outra, e a gente até falou, só não gravou. Então, daqui para frente é que eu vou estar falando, para a gente aproveitar esse momento teórico que a gente tem, que eu vou estar falando. Eu vou falar, desculpa, eu vou falar para aproveitar essa parte teórica que a gente tem, que era para estar discutindo, mas ainda estamos aprumando o carro ainda. Então, eu vou falar mais aqui para aproveitar o nosso tempo. Depois que acabar esse tempo, que é de 1 hora, nós vamos encerrar a conversa. E aí, a partir da semana que vem, esse tempo vai ser só para discutir o que já vai estar lá em cima. Já vai estar lá no MP4. E depois a gente vai dar um intervalo de 10 minutos e a gente vai partir para a parte prática, que é a parte do computador. Então, dando continuidade ao que já está lá em cima, ou que vai estar lá em cima agora, mas que já está gravado, está seguro, uma breve história do uso múltiplo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o José de Arimateia Silva, que foi professor da Universidade da Rural, e desenvolveu a tese, se alguém teve contato com a tese dele, não esquece, porque ela tem que ser medida em quilo ou em centímetro de página, né? Ele faz uma recapitulada da exploração, desde das drogas do sertão, não é? De tudo que vem sendo explorado na região, desde a época da coroa. A coroa já chamava atenção, como a Amazônia era rica. A coroa, a primeira, Dom João, Dom Pedro, já falavam disso, que era estratégico defender aquela região e tal, falavam. Efetivamente a gente vê muito pouca coisa. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção só para esses daqui, vale a pena olhar a tese do Arimateia, e também um livro dele, Quebrando Castanha e Cortando Seringa, que ele também faz uma recapitulação das políticas florestais para a região, ou da ausência de. Então, esse Boom aqui, esse autor, em 1987, eu estou falando de coisa mais recente, né? Ele pegou 1 hectare de floresta na Bolívia, de floresta amazônica, na baixa, não é no altiplano não, Amazônia. Né? Tu tem o Cholo, né? Que é aquele índio do altiplano, né? E tem o Colha, que é aquele índio da Amazônia, né? De baixo, né? Então, ele trabalhou com os Colha lá. Então, em 1 hectare, ele identificou 305 espécies, 197 gêneros e é distribuído em 75 famílias.
82% das espécies e 95% dos indivíduos possuíam alguma forma de utilidade para aquela comunidade, que já estava lidando com aquele recurso já há um tempão. Ele classificou lá em tipos de utilidade. Aí Souza, aí vários autores já vem falando um tempão, que falam da quantidade de produtos que são explorados, que são extraídos, como Arimateia, desde as drogas do sertão, que usava essa expressão, drogas do sertão, né? Mas fala também da falta de informação. Então, não tem informação. O que a gente trata nessa disciplina, especificamente nessa disciplina, é o ciclo vicioso e o ciclo virtuoso da informação. Então, o Balzon, ele fala a tendência de aumento do interesse por esses produtos. Se a gente não queimar antes, a tendência é aumentar o interesse, porque a gente vai descobrindo coisas novas. Um assentado do Inca, quando ele toca fogo no roçado dele, quando ele derruba e toca fogo para implantar o roçado dele ou o pasto dele, tem coisa que ele sabe que tem valor. Que ele sabe que ele está queimando, que ele sabe que tem valor, mas ele não tem para quem vender, ele não tem logística para explorar e vender. E ele quer plantar, para ele poder colher. E isso ele sabe como fazer. O sistema ajuda ele muito mais a fazer isso do que aproveitar aqueles recursos que ele tem lá na floresta. Tem coisa que ele sabe que tem valor, que ele queima. Tem coisa que ele não sabe que tem valor, mas já se sabe que tem valor. Já tem informação. Alguém em algum lugar está explorando, ou então já tem pesquisa dizendo que aquilo ali é bom pra caramba. Por exemplo, deixa eu ver, camu-camu. Camu-camu é uma mirtácea que dá na várzea de Rio de Água Branca, que você sempre foi só bicho que come. Só bicho que come aquilo. Você não consegue nem botar na boca, de tão ácida que é. Aí no INPA se desenvolveu, se pegou a mirtácea, se processou, e é impressionante. Primeiro se descobriu que ela tem, sei lá, porque depende se é a casca, se é a polpa, mas ela tem que ser assim, mais de 5 vezes vitamina C do que aquela acerola. Tem mais de 5 vezes vitamina C. Mais do que 5 vezes, não estou dizendo isso, mais do que 5 vezes vitamina C do que a acerola, dependendo da parte. E o mais interessante, né, ela tem uma cor diferente, mas o mais interessante é que você pega o sumo, né, o sumo da polpa, você só suja o fundo da jarra e completa o resto com água, dá um refresco assim, cara, muito maneiro, muito, muito saboroso. Araçá-boi, o araçá-boi hoje já é conhecido, mas teve época que não se conhecia. Araçá-boi também é da várzea, é outra mirtácea. Eu gosto, pessoalmente, eu gosto mais de araçá-boi do que de suco de laranja, até eu conhecer araçá-boi, o suco de laranja era o melhor de todos os sucos. Mas o araçá-boi é barra pesada mesmo. E não se conhecia. Hoje já se tem cultivo do araçá-boi. Cultivo. É com aquele que o Alfredo Roman falava. Você não conhece, daqui a pouco você conhece, daqui a pouco você experimenta. E ele se deu muito bem em terra firme. Experimentos do INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né? O araçá-boi. E aí vai a surucucuína, é um cipó que tem uma batata que o caboclo usa para tirar, para combater veneno de surucucu. Então, quando a comunidade está em contato com o meio há mais tempo, ela conhece mais recursos, né? E esses recursos são explorados e muitos deles são comercializados. Quando a gente for ver a estatística, a gente vai ver que nem tanto. Mas a utilização é grande, o interesse é grande, mas aí a gente chega no tal do ciclo vicioso da informação, que todos os engenheiros florestais, inclusive esse Evaldo Braz, esse Braz aqui, que é o Evaldo, que é o mesmo Braz que participou do manejo de precisão da Embrapa. Eu sei que tem recurso, eu sei que a comunidade dá valor para eles, que ela utiliza, mas não tem informação sobre esses produtos para eu poder colocar num plano de manejo. Ninguém estudou a ecologia, ciclo de corte, intensidade de exploração, a partir de que idade, em qual quantidade, né? Como é que eu monitoro? Ninguém produziu informação sobre isso. Produz informação isolada, né?
mas não completa para eu poder fazer um plano de manejo. E como eu sou engenheiro florestal, eu preciso dessa informação para fazer um plano. Se eu não tenho essa informação, eu não vou inserir essa espécie. Mesmo que eu sei que a venda dela, o extrativismo dela dá dinheiro. E aí ela continua sendo, essas espécies continuam sendo exploradas na forma de regatão, né? Do regatão, do patrão, do regatão, que vai na beira do rio trocando, né? Fazendo escambo, né? Trocando coisa industrializada, pólvora, cartucho, chumbo, óleo enlatado, né? Carne em lata, né? Enlatado, café, trocando essas coisas por pele, por cipó titica, cipó ambé, por titicão, e aí por aí vai, piaçava, e aí vai sempre no escambo, entrando, o regatão entra, trocando, ele vai juntando, e esse regatão é que se reúne com outros para alguém, como por exemplo a família que explora a castanha do Brasil, junta tudo em Belém e exporta. Se não é a CAEX lá, a cooperativa lá de Chapuri, que exporta também direto, sem precisar passar lá pelo grande exportador lá de Belém. Então, dessa forma, ninguém é responsável pelo manejo lá na base lá. E se ninguém é responsável, ninguém monitora. Se ninguém monitora, ninguém produz informação. E é isso que a gente chama de ciclo vicioso da informação. O engenheiro não coloca no plano de manejo dele. O que o método vai ensinar como fazer é sair desse ciclo vicioso e partir para o ciclo virtuoso da informação. Ou seja, a informação quem viu aquele filme Parque dos Dinossauros, Jurassic Park, né? Viu lá que eles não tinham o DNA completo dos dinossauros e completavam com o DNA de rã, que até possibilitou eles se reproduzirem e tal, mesmo sendo só fêmea. Bom, mas aí eles enxertavam, eles completavam o DNA. Mais ou menos essa é a técnica. É você usar informações de outros produtos, estimativa de outras atividades, para poder fechar uma primeira versão do que seria uma estratégia de manejo de uma determinada espécie para a produção de um determinado produto. Nessa estratégia você sempre bota tudo por baixo e cai na matemática financeira para ver se desse jeito ela é promissora. Mesmo estimando tudo por baixo, ela sendo promissora, então ela alça um valor, um degrau seguinte. Ela alcança um degrau seguinte. E nisso você vai produzindo cada vez mais informação. Em vez de você estar num ciclo vicioso de informação, você não produz informação nenhuma, você passa para um ciclo virtuoso de informação, onde, igual o planejamento, o monitoramento, cada vez vão nutrindo você, permitindo inclusive maior planejamento e ampliação da quantidade explorada, né? Começa num pedaço pequeno e depois passando para um pedaço maior. Esse desenho eu gosto muito, ele é muito velho, mas eu gosto muito dele justamente porque ele é muito velho. Só pensando numa árvore, a quantidade de produtos que você pode tirar. Todo mundo já deve ter visto isso. Eu tenho um que é muito mais moderno que esse, muito maior, nem cabe aqui. Eu teria que mostrar vários slides. Não importa. O que é dito é que, se a gente pensar só em madeira, mesmo que quando a gente pensa só em madeira, tem um monte de tipo de madeira para um monte de tipo de finalidade, mas se a gente só pensar só em madeira, a gente ainda está resumindo muito a árvore. Ainda mais se a gente vai pensando em outros produtos, outros extratos vegetais. Imagina ornamental de solo. Ornamental de solo, quanto deve ter por hectare mais ou menos de ornamental de solo? Samambaia. Então, se a gente pensar em então, quanto que tem de bromélia, de orquídea nessa árvore, que de repente é a árvore que vai ser abatida por algum motivo, né? Então, a quantidade de produtos é tamanha que, se não for informatizado, a gente está chutando. A gente vai estar chutando, a gente não vai estar usando engenharia. Não tem outro jeito. A gente tem que automatizar, inclusive porque, mesmo que a gente quisesse fazer no braço, ia ser mais ou menos inviável, por causa do tempo, né? Então, a gente tem que ter a informação reunida, porque não dá tempo da gente fazer revisão, e não dá tempo da gente processar tudo isso. Essa informação tem que estar reunida, tem que estar acessível imediatamente e informatizada de tal forma que os relatórios, os processamentos sejam imediatos. Aqui a gente vai dar um passeio
informação da FAO, né? Da exploração de produtos. Aqui, produtos vegetais explorados no mundo. Então, África, Ásia, Europa, Caribe e América Central, como a FAO divide. América do Norte, Oceania, América do Sul, um total aqui, ó, alimentos, forragem, matéria-prima para produtos medicinais e aromáticos, matéria-prima para tintas e corantes, matéria-prima para utensílios, artesanato e construção, plantas ornamentais, exudados, aí volta tudo que é exudado aí, outros produtos vegetais, esse outro é sempre uma cesta que bota um monte de coisa diferente, tá certo? E aqui a gente vê a América do Sul aqui. A América do Sul aqui, quando você fala América do Sul, o maior potencial é a Amazônia e o maior potencial, não estou dizendo que seja o mais explorado, a gente vai ver isso. O maior potencial é a Amazônia e o maior potencial é o Brasil, que tem a maior parte da Amazônia, né? Ou a maior parte relativa, se não a maior parte absoluta, a maior parte relativa. E a gente pode pegar aqui a floresta mega diversa com outros produtos, com outros continentes, aqui, África, olha a Ásia. Isso aqui é a quantidade, Olha a Europa e a América do Sul, né? No total. Ou então comparamos logo a América do Sul com o total. E a gente vai ver, ó, que a gente até tem uma subutilização, né? Dependendo do produto, a gente tem uma subutilização da região em relação ao mundo. É claro que isso aí está muito misturado, tem muita coisa misturada, mas é uma comparação interessante. Aqui, produtos florestais animais. Olha só, a África, animais vivos. Couro, pele, troféu. O cara quando vai matar um rinoceronte, quando vai matar um búfalo, ele parte o coração de muita gente. Mas quando ele está matando, isso aqui é uma coisa que eu quero que isso é sempre chocante porque a gente foi educado a não gostar disso. A gente foi educado desde pequenininho, a gente foi educado a não gostar disso. Desde que começou a transformação do bicho em gente, desenho animado, bicho que pensa, que tem sentimento, urso que é amigo do veado ali, que do antílope, é a onça também que é amiga de todo mundo, é a nossa paz aqui, não tem nada a ver com ecologia, completamente antiecológico, né, que era antinatural, né? E aí toda vez que a gente pensa assim, de uma onça tomando um teco de um caçador, a gente pensa em, puxa, coitado da onça, isso não devia se fazer, eu sou contra e tal. Tudo bem, a gente tem essa resistência, mas a gente pode pensar também sob o ponto de vista de negócio. Digamos que hoje você tem tecnologia para tudo, né? Então você bota um transponder numa onça. E você acompanha onde ela está, você sabe a vida dela inteira. Você sabe que ela já deu o que tinha para dar, ela vai morrer agora. E aí, um caçador, que tem, certamente, em locais de caça, ele tem muita grana e ele paga muito caro. É um esporte, ele gosta, e ele vai pagar muito caro para dar um teco naquela onça. E aquela grana que ele vai pagar, se ele quiser levar o couro, é outro preço. Se ele quiser levar qualquer, eu quero levar só o dente, quero levar o crânio, a cabeça, quero levar ela inteira, aí vai aumentando o preço. Fora o hotel que ele pagou, o transporte que ele pagou, só para dar um teco é um outro preço. E aí tem área de caça que tem população manejada que é financiada pela caça. Não isso é uma super de uma estratégia. Você acompanha quando o bicho está no final da vida, em vez dela ficar sofrendo, não consegue mais caçar, ficar com fome, ficar emagrecendo, ficar lá assim, não. Ela é abatida, como a gente abate um boi. Só que um boi a gente até cria boi solto. Mas pensa num frango de granja, ou num frango de granja, aquela galinha poedeira, que ela nem tem contato, até separada de grade, tem aquele cubículo ali, comer e botar ovo. O que você acha que a galinha ia ficar melhor, se ela pudesse optar? Ó, tu vai ficar aí, nascer, crescer e morrer aí. Não. Eu vou deixar você viver lá na floresta, mas quando chegar na sua vez, você vai tomar o teco. O que você acha que ela vai optar? Não vai optar por nada, porque é uma galinha. Ela não tem opção. Agora, você pode pensar nisso. Não. Em vez de eu criar onça em cativeiro, que aí isso pode. Em vez de eu criar jacaré em cativeiro, em vez de eu criar tracajá em cativeiro,
ou tartaruga em cativeiro e depois abater. Não, eu posso manejar a população natural. Claro, eu vou manejar a população natural, uma espécie subsidia as outras, não é? E eu posso obter recursos. Isso é uma coisa que a gente não tem. Essa cultura a gente não tem. A cultura da caça esportiva, da caça como fonte de renda, da caça como mecanismo de viabilidade, de sustentação da floresta em pé. Então aqui a gente vê aqui África, Europa. Cadê a América do Sul aqui? Animais vivos. Ué, mas eu não tinha falado que era 1 bilhão? Quem falou em 1 bilhão, quem falou que era 10%, então, seria 10% do tráfico de animal silvestre, seria 10% disso tudo aqui, né? Só a Amazônia brasileira foi a RENCTAS, a Rede Nacional contra o Tráfico de Animal Silvestre. A RENC fala isso, é a estimativa da RENC. Como não é uma coisa oficial, a gente não tem nem como saber. Mas é o número que se ela tem a metodologia dela, tem uma página da RENC, né? Ela tem a metodologia dela de estimativa, e aí por aí vai. Uma vez eu fiz um estágio, há muito tempo atrás, eu fiz um estágio no INAMB, Instituto de Preservação e Controle Ambiental de Mato Grosso do Sul, e estava lá, dentro, na época, o INAMB era forte. O INAMB foi que reverteu. Couro de jacaré era exportado de jacaré do Pantanal, couro de jacaré do Pantanal hoje nós temos superpopulação, temos uma população totalmente vigorosa, pronta para ser manejada, pronta para ser explorada, para produzir dinheiro. Não pode, que a legislação não permite, a não ser você criar ele confinado no cativeiro. Mas não era assim, tá? Era um problema sério. E o INAMB entrou pesado na questão. Eu estagiei justamente nessa época. Depois posso contar a história do INAMB. Mas eu vi na sede do INAMB, que era em Mato Grosso do Sul, que era em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um folder em inglês propagandeando a caça de onça no Pantanal. Olha só, tinha empresa que tinha folder, que distribuía. O cara chegava aqui, certamente o gringo, quando chegava aqui, ele não sabia que ele estava numa atividade completamente ilegal. Mas ele era recebido num hotel, mas como? Como é que ninguém sabia disso? Ué, de novo, você não está vendo que os Estados Unidos não conseguem segurar nem a fronteira entre ele e o México, a maior potência econômica do mundo? Essas coisas não são simples, né? Essas coisas não são simples. Então eu cheguei a ver esse folder, um folder, né? Não era o folder, provavelmente devia ter um monte. Então, continua explorando, sendo explorado, sendo comercial. Essa é que é a verdade. Então, quando alguém é contra alguma coisa, meu amigo, uma vez a gente foi contratado para trabalhar, para fazer um diagnóstico em áreas indígenas de Mato Grosso e Rondônia. E a gente foi em várias áreas indígenas de Mato Grosso e Rondônia. Bom, mas aí depois a gente tinha que apresentar um relatório na FUNAI, na sede da FUNAI. E eu fui na parte da diretoria de desenvolvimento lá para falar sobre como que a madeira estava sendo explorada das áreas, né? Me chamou a atenção principalmente a área do Zoró na época, né? Como que saía caminhão direto. Lá dentro tinha uma vila enorme que os madeireiros construíram para os índios. Os índios não moravam mais em maloca. Tinha, sim, a área enorme, tinha muita maloca, mas na sede mesmo, onde o cacique morava, os caciques, e às vezes tem o cacique do branco e o cacique do índio mesmo, né? O cacique do índio é aquele que muitas vezes não fala nem português, é mais velho, de tradição e tal. O cacique do branco é aquele mais esperto, sabe negociar com madeireiro, negociar madeira, fala português, o cara mais esperto. É o que anda com picape, é o que anda armado, é o mais esperto. Então, na sede lá onde os caciques moravam, era uma vila, uma rua, com casa dos dois lados, casa boa, de madeira, uma casa boa, tudo construído por madeireiro. Olha só, o Estado não aparece outra pessoa para chegar lá. E eu fui lá olha, pô, eles não sabem nem o que eles estão fazendo, eles não sabem nem quanto eles estão ganhando. Era o caso de fazer manejo, que era proibido, totalmente proibido, agora mais ou menos, mas era totalmente proibido. E aí daqui a pouco foi chegando mais gente na sala,
E estava todo mundo me bombardeando, dizendo que era impossível, que índio ia ser enganado, que manejo florestal não dava para o índio, não sei o quê, falando um monte de coisa. Eu falei, cara, eu não estou sugerindo inserir a atividade. Eu estou sugerindo organizar a atividade, porque ela já existe. Não adianta você dizer é proibido. É proibido matar gato. A estimativa é de 5 mil peles por ano. Sabe como? Então, a gente tem que olhar essas coisas mais pragmaticamente, com mais técnica, com mais conhecimento, procurar estudar mais, né, cara, para a gente propor soluções. Como eu falei, tem até um livro, que é esse aqui, por exemplo, Política de Fauna, não sei se está dando para ver, Política de Fauna Silvestre, Política de Fauna Silvestre da Amazônia. Foi um trabalho muito completo, um primeiro passo muito grande que foi dado na tentativa de organizar a informação até então, juntando um monte de especialistas, organizar a informação até então e propor quais grupos que a gente domina, quais grupos que a gente poderia já começar, né? Qual o endereço, o instrumento econômico, a base técnica, o instrumento administrativo, de onde é que tiraria o dinheiro, qual seria o endereço no governo federal, nos governos estaduais. O livro não pôde ser lançado. Na época que ele foi produzido, ele não pôde ser lançado. Depois, como tudo é desorganizado mesmo, acabou escapulindo as caixas, e aí, porque ele já tinha sido impresso, aí daqui a pouco é capaz de você ver um volume desse, mas não foi aproveitado, não foi discutido. Ele ia ser bastante polêmico, então ia chamar a sociedade para uma discussão, que era o que a gente queria provocar, e ele não foi lançado. Agora, depois eu fiquei sabendo, eu estava lá na sala lá e tinha um volume dele lá, e é uma outra conversa. Passou, perdemos a oportunidade. Então, aqui a gente vê a disparidade, a gente tem o maior potencial, de novo. A gente está no meio do calor, no meio da energia, a gente tem água e energia, a gente está numa floresta mega diversa, a gente tem que pensar em flora e tem que pensar em fauna também. Aqui, tem aquela árvore lá, um monte de recursos, aqui a gente está vendo uma separação do IBGE, né, que já em termos de nome, né, já tem vários nomes, além de madeira. Né, algumas coisas são bem específicas, né, castanha de caju, que nem é lá da Amazônia, né, mas aqui são do Brasil todo. Açaí, que é a maior produção hoje é de açaí na Amazônia, né, em termos de dinheiro, fora madeira. E aqui a gente vê então do timbó, jatobá, jaborandi. Nós temos isso aqui são produtos explorados e comercializados, fora os potencialmente. Se a gente quando a gente trabalha com comunidade, a gente vê a quantidade de recursos que o cara que mora no mato ele tem que aprender a usar para poder sobreviver, seja medicinal, seja de fibra, para tecelagem, seja de qualquer coisa, né? É muito maior do que a gente imagina, que poderia de repente ser aproveitado e ser industrializado, comercializado, disseminado, difundido. Aqui está um número de espécies, aqui, ó, então ali uma ideia da quantidade de produto, aqui a quantidade de espécies. Uma coisa fala, tem muito produto, sim, mas quantos? Quais? Então, eu estou mostrando aqui, estou mostrando em quantidade geral, flora, fauna, no Brasil, IBGE, o Brasil todo, aqui o Brasil e a Amazônia. Olha só, fibra, 251 espécies, segundo o IBGE, 251 espécies, a Amazônia 99. Uai! Mata Atlântica não tem quase mais nada. Caatinga, claro que é diversa, mas não se compara à Amazônia. Cerrado, claro que é diverso, mas não se compara à Amazônia. Então, poxa, já não dá uma ideia, isso é o registro do IBGE, já não dá uma ideia de subutilização, não é? Subutilização de recursos, né, de potencial, a madeira. No Brasil, Amazônia. Com certeza, essa lista aqui é maior hoje. Essa lista aqui é maior. Com certeza, ela é maior de 600, maior que 600. Fármacos, olha só. Lembra que eu falei do jaborandi? Eu falei do jaborandi. Não, eu falei do quê? Do araçabui, não, eu falei do camu-camu. Mas tem o jaborandi também, tem o cipó unha de gato, tem vários produtos que de vez em quando o caboclo usa, de repente alguém chega, um pesquisador chega, testa aquilo,
aí descobre que ele serve para glaucoma, que serve para, sabe lá para o que serve. O problema é que quando a gente queima, como eu estava falando, tem coisa que ele queima, que ele sabe que tem, mas ele não tem logística para, tem valor, mas ele não tem logística para comercializar. Tem coisa que ele queima, que ele não sabe que tem valor, mas que já foi descrito, já se sabe que tem valor, que ele está tocando fogo. E tem coisa que ele não sabe e que ninguém sabe ainda, e que ninguém vai saber porque está tocando fogo. Esse é o drama de uma floresta mega diversa. Então, fármaco, celulose, tanino, corante, aí por aí vai. É sempre assim. No Brasil, a Amazônia contribuindo para muito pouco em relação ao que a gente imaginaria em função da área da Amazônia para o restante do país e em função da integralidade, né, da conservação da floresta em relação aos outros biomas. Aqui já estou falando de valor, né? E quantidade misturado. Deixa eu ver se aqui está, né? Não está. Mas aqui já é um valor razoável, né, de dinheiro, muito pouco em relação ao potencial, né? Mas é dinheiro, somando tudo. Mas é só para mostrar assim que a gente poderia produzir muito dinheiro, né? E de forma sustentável, não de forma só do extrativismo, né? Produção primária, extrativismo sem nenhuma manutenção, sem nenhum cuidado. Veja que quando se desenvolveu o pacote tecnológico baseado no censo, permitiu-se, censo e microzoneamento, permitiu-se explorar a madeira com muito mais técnica, com muito menos gasto com máquina, com muito menos impacto da exploração na floresta, não é? Então, explorar e aumentando a rentabilidade. Então, sem explorar, de repente, nenhum recurso a mais, nenhum recurso natural a mais, sem aumentar a quantidade, que esse seria o ideal, explorar com técnica. E aí obter mais recurso de retorno. E aí que aquilo do tal do ciclo virtuoso, né, da informação. O uso múltiplo, ao contrário de simplificar a floresta, que é aquela filosofia de simplificar, eliminar indesejáveis do mercado hoje e favorecer desejáveis de bom preço do mercado hoje. Desenvolver métodos que se coadunem melhor a ela, a floresta, a sua heterogeneidade e as populações unânimes que dela fazem uso. Quanto maior for o número de espécies identificadas como possuindo algum valor comercial, maior será o número de espécies contempladas e favorecidas pelas práticas de manejo. Consequentemente, essa trena aí, desculpe aí, menor será a tendência da floresta manejada distinguir-se da floresta original. Certo? Quanto maior for o meu leque, quanto menor for o meu leque, maior a tendência da minha floresta para ser parecida com aquelas florestas do leque. E quanto maior for o número de espécies a serem exploradas, menos intensamente será necessário explorar cada uma delas, a fim de tornar economicamente viável e competitivo o manejo florestal, reduzindo-se consequentemente, olha o treino aí de novo, desculpa, passou, o risco da quebra de alguma relação ecológica importante, que eu já li tantas vezes que passa batido. Bom, na conjuntura atual, propor um plano de manejo adequado à floresta é possível em função de... Então, estou vendendo o peixe da disciplina. 1. A informação acumulada acerca da floresta, espécies, produtos, características tecnológicas, aplicações, forma de extração, beneficiamento e conservação, além das relacionadas ao marketing. Nós estamos desenvolvidos em tudo isso. Embora pouco desenvolvido e ao potencial, mas já temos mais do que a gente merece porque a gente não usa a informação que a gente tem, mas a gente tem bastante informação acumulada. A outra é a capacidade de armazenar e processar essa informação. Eu estou falando de hardware e software. Nós temos hardware, nós temos vou contar um caso rapidinho, não sei se eu já contei, o caso do Peralta e do Pidaniel. O Pidaniel era um pesquisador do INPA, que ele estava defendendo, ele trabalha com P1. É esse que produz, que dá aquela doença oncocercose, que causa cegueira. E tem grupo de índio, Yanomami, com quem ele trabalhou, que às vezes a aldeia pequena, um grupo, não é uma aldeia, é um grupo, né? Mora isolado, todo mundo é cego por causa de oncocercose. Então, o P1 é que transmite. Ele trabalhava com P1, mas a tese de doutorado dele foi com um monte de inseto.
Quando ele foi indexar no computador a lista de insetos que ele tinha trabalhado, que não foi só com pium, a lista que ele tinha trabalhado não cabia, não tinha memória para indexar. Ele tinha uma quantidade de inseto tal, de tipo de inseto, de espécies tais, que famílias, gêneros, espécies tais, que não davam ordem, começava com ordem, que não dava para, não cabia num disquete. Por quê? Porque o que se tinha na época, logo que o computador pessoal passou a ser distribuído, disseminado, né? A gente podia ter no máximo 2 drives. Então um drive ficava com um disquete de 5 1/4 polegada, que cabia 180K, onde a gente botava o programa, e no outro drive, a gente tinha que comprar, separar, no outro drive a gente botava outro disquete, 5 1/4, que tinha 180K. Então, 180K para o programa, imagina o recurso que o programa tinha, quase nenhum, você tinha que decorar um monte de coisa, botar um monte de cola. E 180K para dados. A lista de insetos dele era maior que 180K. Então não tinha como ele indexar. O Peralta, que era um outro entomologista do INPA, que trabalhava com melipone, foi um pioneiro da meliponicultura, falou assim, eu ouvi dizer que a CCE, agora não me lembro se foi a CCE ou a Dismac, vai fabricar e vai lançar no mercado um HD de 10 mega. Inacreditável. Não, que isso? Não. 10 mega? Inacreditável. Aí fomos num carro, Peralta, P. Daniel, Peralta e eu, no Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, na fábrica, acho que era Dismac, agora não me lembro direito, para conversar com o gerente da fábrica, com o diretor da fábrica, para saber se realmente iria fazer um HD, que era um disco duro, não era flexível, até então só existia flop disk, um HD que coubesse 10 mega de informação. A gente estava enganado, ele ia lançar um de 20 mega, era uma coisa assim inacreditável, 20 mega era inacreditável. Hoje a gente está brincando, hoje eu tenho um pendrive de 2 teras, eu tenho um pendrive chinês de 2 teras, Xing Ling de 2 teras. Hoje a gente está brincando, a capacidade que a gente tem de armazenar informação é absurda. E é cada vez mais crescente, fora que a gente tem uma tal de nuvem. E a gente nem precisa, se você tiver o OneDrive, o HD pode ser mínimo. Você pensa que você está trabalhando com ele fisicamente, com o arquivo fisicamente, não está. Você está trabalhando na nuvem. E aí você tem 1 tera na nuvem, se você tiver uma licença, se você pegou aquela licença do Office, lá distribuída gratuitamente na reitoria, eu nem sei como é que está isso. Então hoje, armazenar informação, a gente não tem esse problema. E processar informação, a gente também não tem. A gente tem os QGIS da vida, de SIG, que são completamente amigáveis, né? A gente tem o Access, um banco de dados relacionados completamente amigável. Você tem o editor de texto completamente amigável. Tem uma planilha eletrônica para fazer super gráfico, completamente amigável. E todos se conversando. Todos se conversando. Você pode, inclusive, que esse é o grande lance, é você colar vinculado. Você não colar e começar de novo. Cola vinculado. Então, mexeu alguma coisa na tabela do banco de dados, o gráfico da planilha se altera automaticamente, e esse gráfico alterado na planilha automaticamente também fica alterado automaticamente no editor de texto, no relatório, no plano, no editor de texto, automaticamente. Ou seja, esses softwares todos se conversam aumentando sobremaneira a sua capacidade, a sua eficiência, a sua produtividade e a sua eficiência. E depois a capacidade como desenvolveu de comunicação e troca de informação. Não é só você desenvolveu uma coisa que eu não tenho, você desenvolveu uma coisa que eu não tenho, eu desenvolvi uma coisa que você não tem. E a gente pode trocar informação, como também a de achar e ser achado. Localizar nicho de mercado. Nicho de mercado paga muito, em geral, tende a pagar muito bem. Claro, a madeira tem maior volume, tem maior liquidez, é verdade, é o carro-chefe que banca tudo, beleza, verdade mesmo. Mas dependendo da bromélia, da orquídea, o que eu gasto, ainda mais subsidiado pela exploração da madeira, que já bancou tudo, o que eu gasto para explorar um exudado, uma orquídea, uma bromélia, ou seja lá o que for, é muito pouco, porque uso múltiplo e integrado, e eu atingindo o nicho de mercado graças à internet. Eu atingindo o nicho de mercado, eu sou muito bem remunerado. A outra coisa, que é mais uma oportunidade,
é que o sistema silvicultural, no caso da Amazônia, já preconiza o censo florestal. Não tem exploração de madeira sem censo florestal, tá certo? E isso sim é que permite a gente a mudança do ciclo vicioso. Eu não tenho informação, todo mundo falando isso é lugar comum. Não, existe realmente, está lá o IBGE que mostra, está lá a FAO que mostra, esses produtos são explorados mesmo, são explorados mais artesanalmente, empiricamente, pelas comunidades e tal. Eu não estou falando disso não. Pensa bem, eu estou falando de outra coisa, não é só mudar, sair do ciclo vicioso, que é mais uma desculpa para não integrar o produto, para não começar sempre do começo, que é o que a gente vai ver, e sair para o ciclo virtuoso, e aí procurar nicho de mercado e começar tudo aos poucos, né, com matemática financeira, orientando, ranqueando. Mas eu começo de qual? Bom, então daí esse método que a gente vai ver na disciplina, por qual que eu começo, como é que eu faço com a informação, como é que eu trato, e aí, se eu for trabalhar com manejo comunitário, não é só isso. Claro, se eu for trabalhar com manejo comunitário, sim, mas se eu for trabalhar numa empresa, aí você vai dizer assim, olha, a janela de exploração de uma empresa, para ela explorar na Amazônia, onde é proibido a exploração fora da seca, fora da época em que o solo está com déficit hídrico. Por quê? Porque a exploração, já trabalho de Fernando Jardim e Souza também, lá de Viçosa, a exploração o que se exporta de nutriente, com a exploração, a floresta recupera, ela recebe aporte, não é um sistema fechado, ela recupera o que ela exporta, ela recupera. A maior parte do que ela exporta é lenho, né, lignina e celulose, isso aí ela é uma fábrica de fixação, ela tem água e tem energia para fixar. Eles também viram com relação a nutriente, então, textura, você não modifica a textura do solo, fertilidade também não, ela recupera. O que você pode mudar, e que isso é muito grave, até trabalho da parte de agricultura, lá do INPA, da parte de agronomia, o que você modifica, que você pode modificar no solo, que é perigoso, é a estrutura. Então, quando o solo está umedecido, aí você entrar com máquina pesada ali, não é que condenou a floresta para sempre, mas você vai comprometer. Você vai comprometer. Se estrada e pátio, somando, estrada não soma 1% da área sob manejo, não é 1% em geral, não é para ser 1% da área sob manejo, aberta em estrada. Picada de arrasto chega a 5%. O que é 5%? Não é nada, é só picada de arrasto mesmo, se compactar, a floresta vai se recuperar. Mas é um impacto, se você pode evitar, é melhor evitar. Então, a legislação já prevê em todos os estados, a exploração só se dá em uma janela, em geral, em torno de 3 a 3 meses e meio. Essa janela de 3 a 3 meses e meio exige um esforço muito grande da empresa. Todo mundo trabalha no limite. E a empresa não trabalha só com aquilo. Aquilo é a exploração, mas tem a hora que ela está explorando, tem a hora que ela está construindo estrada, tem a hora que ela está fazendo censo florestal. A área que ela trabalha é muito grande. Então, se você quiser inventar um outro recurso para ela pode dizer, não, isso não dá para mim. Não dá, não posso nem pensar nisso. Nem pensar, eu mal dou conta, e se eu der conta, eu vou ampliar a minha área de manejo, vou tirar mais madeira, que isso eu sei fazer. Eu sei fazer, minha turma sabe fazer, sabe ensinar, eu tenho indústria, eu posso ampliar minha indústria, não invento uma coisa nova, ainda mais que eu vou ficar testando, começar aos poucos. O cara, em geral, não tem perna, ele está absolutamente certo a tomar essa atitude, mas pensa na terceirização. Então, é na empresa, no plano de manejo, num plano de manejo protocolado, só que você entra, uma empresa menor, claro, entra associada com o seu próprio pessoal, explorando e pagando aquela exploração ao detentor do plano de manejo, né? Então, pode ser terceirizado, como até na parte de exploração da madeira, tem empresa que terceiriza muita coisa.
É comum a parte de logística, que chama, que é estrada e transporte, ser terceirizado, setor terceirizado. Tem empresa da Amazônia que terceiriza tudo. Terceiriza tudo. Terceiriza o censo, o processamento do censo já é outro grupo que faz, a exploração já é uma outra, terceiriza tudo. Então, a gente, em vez de terceirizar dessa forma que é feito na Amazônia, que é terceirizar mal terceirizado, um não faz a menor ideia, desintegrado, um não faz a menor ideia, faz ideia mais ou menos, só o mínimo necessário do que o outro fez, integrar mesmo, usar a informação, usar essas ferramentas que a gente tem para poder explorar os recursos de forma mais eficiente, de forma mais rentável. Acabou aqui a nossa conversa, nós ainda teríamos 16 minutos para conversar, nós não vamos mais precisar, nós vamos agora, nós vamos interromper essa nossa gravação